Meu nome é Isadora. Sou fellow do primeiro ano e hoje eu vou dar continuidade à aula que foi dada na semana passada sobre endoftalmite para falar da endoftalmite crônica e endógena. Então, é um tema aí mais difícil e tudo, mas vou tentar trazer de forma que a gente consiga caracterizar as principais informações. Tá dando para ver? Passou? Passou sim, perfeito. Tá. Em relação à endoftalmite infecciosa, a gente tem um quadro de diagnóstico clínico que envolve a inflamação intraocular, tanto da parte posterior, do segmento posterior do olho, quanto do segmento anterior. E aí, nesse caso, a endoftalmite infecciosa atribuída a uma infecção, seja ela bacteriana ou fúngica. Falando da endoftalmite crônica e endógena, a gente entra nas duas classificações principais da endoftalmite. A endoftalmite ela pode ser classificada quanto ao tempo e ela pode ser classificada quanto ao sítio de inoculação do patógeno, seja ele endógeno ou exógeno. Hoje, então, a gente vai falar das endoftalmites, que são aquelas que vêm depois de semanas a meses, normalmente um processo operatório, aí, mais comum cirurgia de catarata, e da endoftalmite endógena, que é a endoftalmite de disseminação hematogênica. Vou começar com a endoftalmite crônica pós-operatória. Para efeito de facilitar o entendimento da aula, eu considerei a endoftalmite crônica pós-operatória como endoftalmite crônica, que é realmente o principal protótipo da doença. Então, por definição, a endoftalmite crônica é uma inflamação indolente e recorrente. Foi descrita pela primeira vez em 1986, e o estudo IVS ele trouxe que o tempo, menos de 6 semanas em endoftalmite aguda, mais de 6 semanas em endoftalmite crônica, que é o que normalmente a gente usa como referência. É uma complicação rara, a gente está falando aí de uma complicação de 0,01 a 0,3% dos casos, mas é uma complicação de diagnóstico difícil, então é importante lembrar dela, e o mais importante é diagnosticá-la, porque muitas vezes ela acaba passando despercebida e acaba sendo subdiagnosticada. Tem a maior taxa associada à cirurgia de catarata, mas pode acontecer secundária a qualquer cirurgia, seja cirurgia de vitrectomia, cirurgias como trabectomia, buccal, etc. Mas a cirurgia de catarata é realmente a cirurgia que mais leva a endoftalmite crônica pós-operatória, também a cirurgia mais realizada. Na apresentação, a gente tem o acometimento da câmara anterior com precipitados seráticos, o hipópio, se presente, ele é um hipópio discreto. Em geral, o paciente apresenta placas intracapsulares, pode ter uma vitreite, mas é uma vitreite leve, e a principal queixa do paciente é baixa da acuidade visual. Nos casos mais graves, a gente pode ter descompensação corneana e neovascularização de íris, mas aqui o mais importante a gente lembrar é que é um quadro indolente. Então, diferente da endoftalmite que foi falada na semana passada, que é aquela doença grave, aguda, que o paciente chega com muita dor, com muito desconforto, tem um início explosivo, aqui a gente está falando de um quadro bem mais indolente. Quando a gente traz a etiologia da endoftalmite crônica, a gente tem vários agentes que podem causar, mas com certeza o principal é o Propionibacterium bacterium acne, que causa aí cerca de 48% dos casos. A segunda etiologia mais comum são os fungos, então eu vou me atentar a esses dois agentes. Falando um pouquinho do Propionibacter acne, ele é um bastonite comensal, ele está presente aí na pele da pálpebra, da conjuntiva, e ele é gram-positivo e de característica anaeróbica. E qual que é as particularidades dele? É que ele tem, por peculiaridade, o fato de se isolar entre a lente intraocular e a cápsula posterior. Então, comumente, ele se isola ali, nessa região. E aí ele tem tendência a crescer e começar a formar colônias. Essas colônias, clinicamente, elas vão se manifestar através de placas, essas placas esbranquiçadas, que são bem sugestivas. Acontece que, por exemplo, se o paciente chega para você, operou catarata há muito tempo, opacidade de cápsula posterior, comumente o que a gente vai fazer nesse paciente? A gente vai fazer capsulotomia com ELAG laser. E nesse caso aqui, a capsulotomia ela vai gerar a disseminação do patógeno para a cavidade vítrea. Por isso que, se o paciente já tiver tido rotura de cápsula posterior na cirurgia de catarata, é um fator de risco para o paciente desenvolver endoftalmite crônica. E aí você vai ter a exacerbação da infecção subjacente.
Já quando a gente fala da etiologia fúngica, a gente tem vários fungos que podem ser causadores. A gente vai falar de endoftalmite endógena fúngica, e aí o principal fungo é a Cândida, que é um fungo leveduriforme. Mas nesse caso aqui, a endoftalmite crônica, a gente tem como os principais fungos causadores são os fungos filamentosos. O que tem de diferente da endoftalmite crônica habitual? O paciente pode evoluir com infiltrado ou edema corneano, massa na íris ou no corpo ciliar, pode ter associado uma esclerite necrosante e no fundo de olho a vitreite dele vai evoluir com essas condensações vítreas na forma de snowball, que pode estar ligada por um feixe ali, um filamento de fibrina que a gente vai trazer como um quadro sugestivo de colar de pérolas. Isso é bem característico de quadro fúngico. Um outro lado interessante é que quando a gente fala de endoftalmite crônica, normalmente é assim, é aquele paciente que operou a catarata há muito tempo, que está com aquele quadro inflamatório, mas é aquele inflamatório leve, indolente, que vai, se entra com corticóide, melhora um pouquinho, volta. Então, essa é a clínica clássica da endoftalmite crônica. Quando a gente fala da etiologia fúngica, muda um pouquinho, porque, em geral, quando a gente entra com corticóide, o paciente piora o quadro. E é aí que a gente deve suspeitar para o quadro fúngico nesses casos. O diagnóstico é feito através da cultura, e como a gente está falando aqui de bactérias mais indolentes, de fungos que têm característica de ser de crescimento mais lento, a cultura ela vai demorar também. Então, ela demora em torno de 2 ou mais semanas para sair o resultado. Ela pode ser obtida através de humor aquoso, ou aspirado no humor vítreo, ou biópsia vítrea. Uma alternativa importante à cultura aí seria o PCR. O PCR já teria um diagnóstico bem mais rápido e forneceriam informações que ajudariam a gente a tratar esse paciente mais especificadamente. Mas, em geral, não é o exame que está mais amplamente disponível. Então, por isso que a gente normalmente realiza a cultura. O diagnóstico diferencial inclui uveíte induzida por material cortical retido, que é super comum, né, pós-cirurgia de catarata, inflamação intraocular por mau posicionamento da lírio, síndrome uveíte, glaucoma e fema, e síndrome mascarada por linfoma intraocular. A gente às vezes fica, esse paciente aqui, sobrou um pouquinho de córtex, está inflamando por isso, mas na verdade a gente tem que lembrar do diagnóstico de endoftalmite crônica. O tratamento ele é direcionado de acordo com a etiologia. A gente tem um tratamento bacteriano que envolve a injeção de antibiótico intraocular, mais comumente a literatura traz a vancomicina, pode ou não ser associada à vitrectomia para esses casos. Então, nos casos mais graves, em que o paciente não estiver melhorando, a gente começa a pensar, não falei que o patógeno se isola ali na cápsula posterior? Então, em alguns casos, a gente precisa retirar essa cápsula posterior, fazer a capsulectomia. Às vezes, só a parcial é suficiente, em alguns casos, capsulectomia total, e pode ou não ser feito também o explante da lente intraocular. A endoftalmite crônica de origem fúngica, ela já tem um pior prognóstico, ela tem característica de ser mais lenta, arrastada, e, em geral, esses pacientes vão precisar de injeção de antifúngico semanal de anfotericina ou voriconazol. Se o paciente já tiver sido vitrectomizado, às vezes até 2 vezes por semana. Podem ser usados também antifúngicos sistêmicos, nos casos mais graves, e esses casos também, em geral, vão precisar de vitrectomia para melhorar aquela opacidade vítrea que acabam não melhorando a longo prazo. A endoftalmite crônica era rapidinho, a gente vai entrar agora na endoftalmite endógena, uma doença super grave e que é muito importante a gente saber os principais pontos aqui para tratar direitinho. Então, por definição, é uma infecção intraocular por disseminação hematogênica. Aqui a gente tem uma epidemiologia de mais ou menos 2 a 8% de todos os casos de endoftalmite são de endoftalmite endógena. O primeiro caso foi descrito em 1856 e aqui a gente está falando de um diagnóstico bem desafiador. É bem importante a gente ter esse diagnóstico em mente e lembrar dele, porque as taxas, né, os artigos aí que eu li, falam de erro diagnóstico de até 60% no diagnóstico da endoftalmite endógena, então é realmente um diagnóstico difícil. Pode resultar em complicações oculares e sistêmicas devastadoras, inclusive o paciente podendo evoluir a óbito. A gente está falando de um paciente aqui muito grave. Os fatores de risco principais para a endoftalmite endógena, eu dividi eles em 2 grupos, os indivíduos que são imunocomprometidos e os indivíduos que apresentam de alguma forma alguma porta de entrada. Então, indivíduos imunocomprometidos, que têm alguma malignidade, usa corticoide, transplantado, paciente HIV positivo, entre outros, e os indivíduos com porta de entrada são aqueles que fazem uso de droga intravenosa, usam catéter de demora ou fizeram algum tipo de procedimento odontológico. Então, a gente vai lembrar da endoftalmite endógena daquele paciente acamado, hospitalizado, mas assim, tem que ficar atenção, não necessariamente esse paciente vai estar assim, não é aquele paciente que vai ser uma interconsulta da clínica que eles vão pedir para a gente ver esse paciente. Às vezes esse paciente pode chegar por via ambulatorial,
Existem quadros que são secundários à sinusite, à pneumonia, não necessariamente o paciente precisa estar acamado para isso. E existem mais raramente ainda endoftalmite nos pacientes saudáveis. Então, alguns casos relatados na literatura, de, por exemplo, esse aqui, uma endoftalmite por aspergilo secundária num indivíduo saudável, que não tinha nenhuma doença, paciente relativamente jovem. Alertando também para o que é o diferente, eu trouxe aqui a endoftalmite neonatal e a pediátrica, só para falar algumas coisas que são diferentes da endoftalmite do adulto, que é o que a gente vai falar na aula. A endoftalmite neonatal, ela é por definição, uma complicação da sepse neonatal. Porque a gente está falando de um quadro super grave e diferente do adulto, que é endoftalmites, a gente for falar assim, as endoftalmites no adulto, a principal causa é o quê? Exógena. Aqui, nessa população de recém-nascido, a principal causa de endoftalmite deles é a endógena, e é principalmente por complicação da sepse. E geralmente vem por agentes que causam a sepse neonatal. Streptococo do grupo B, bacilhares gram negativos, cândida e etc. Então, esses são os fatores de risco desses pacientes. Pacientes que têm bacteremia, paciente que tem candidemia, paciente que tem retinopatia da prematuridade é um fator de risco. Aqui estão as porcentagens mais ou menos da estimativa de porcentagem, né, de 2,36% dos casos, e baixo peso ao nascer. Eu queria chamar a atenção para a endoftalmite na população de crianças e adolescentes, é que ela também tem dois pontos diferentes da população adulta. Aqui a gente tem que a endoftalmite mais comum da população pediátrica é a exógena mesmo. Mas quando a gente estiver falando da endoftalmite endógena, um dos principais fatores de risco descritos é a desnutrição. A gente tem que lembrar disso. Em alguns países, por exemplo, na Índia, a literatura traz que os pacientes pediátricos representam mais ou menos 30% das endoftalmites endógenas do país. Ou seja, é bem prevalente, porque esse país é bem acometido pela desnutrição. A gente tem que lembrar desse diagnóstico. Um outro ponto importante é que, além da etiologia clássica de gram positivo, gram negativo e fungo, a gente tem as endoftalmites de origem parasitária. E aqui eu chamo a atenção para a toxocara, que pode acometer quase 30% dos pacientes. Além disso, também pode ter um acometimento por cisticercose. Voltando a falar da endoftalmite endógena do adulto, então, só trouxe as exceções, a gente vai continuar falando do que é o mais habitual. 75% a 90% dos casos, você tem o foco extraocular identificado. Então, é o mais comum, mas é importante lembrar que a endoftalmite endógena ela pode ser a primeira manifestação de um foco oculto. Então, se eu tenho o diagnóstico de suspeito de endoftalmite endógena, fiz as culturas, veio negativa, eu não posso excluir ainda esse diagnóstico. Se é uma hipótese forte, eu devo aguardar, porque algumas culturas ainda podem vir positivas. Então, a endoftalmite endógena pode ser a primeira manifestação, a gente tem que lembrar disso, apesar de não ser o mais comum. Em geral, o olho direito é mais acometido do que o olho esquerdo, por uma questão anatômica, por ser a via mais direta da artéria oftálmica direita. Falando um pouquinho das manifestações da endoftalmite endógena, a gente tem que o principal quadro, a principal queixa que leva o paciente a procurar o oftalmologista é a baixa de acuidade visual. Como eu falei lá na endoftalmite crônica, esse aqui não é um paciente que chega com dor, nossa, estou morrendo de dor e foi por esse motivo. É um paciente que chega com uma baixa de acuidade visual, normalmente um quadro mais arrastado. Pode ter dor e fotofobia associada, mas a baixa de acuidade visual normalmente é o que faz ele procurar atendimento. Os sinais, eles envolvem desde segmento anterior com edema palpebral, injeção conjuntival, pode ter hipópia, edema corneano, do segmento posterior, cororetinite, hemorragia, opacidade vítreo. No que a gente observa? A opacidade vítreo é o principal sinal, mas tudo isso aqui é tudo muito inespecífico, então a gente não tem uma clínica específica para falar, esse paciente é a cara da endoftalmite endógena. É bem inespecífico e por isso que o diagnóstico é tão difícil. O DPAR ele pode estar presente nesses pacientes e indica pior prognóstico, e a literatura traz que mais ou menos 1/3 dos pacientes tem envolvimento bilateral. Isso é bem importante, porque a gente está falando de uma doença muito grave. Aqui eu trouxe alguns artigos só para exemplificar como é difícil o diagnóstico. De várias doenças que parecem, por exemplo, aqui o primeiro artigo traz a princípio uma toxoplasmose, na verdade é uma endoftalmite mimetizando toxoplasmose. A endoftalmite pode mimetizar, por exemplo, retinoblastoma e outras doenças. Então é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E o diagnóstico ele vai ficando tão complexo que aqui é um artigo que traz uma endoftalmite endógena bacteriana que mimetizava a endoftalmia endógena de origem fúngica, ou seja, começa a ficar muito difícil mesmo o diagnóstico, mas as características em geral é para a gente tentar caracterizar aquele quadro mais sugestivo mesmo. Então, eu trouxe esse quadro, que é de um artigo,
que ele divide as manifestações dos pacientes em 3 grupos: positivo, possível e provável. Positivo como aquelas características que são bem fortemente sugestivas do diagnóstico de endoftalmite endógena. Possível e provável seria aquele que já são alterações inespecíficas, que não sugerem tanto o diagnóstico. E ele traz um fluxograma. Nesse fluxograma, o que ele considera como sendo os principais fatores são a acuidade visual muito baixa, pior que percepção luminosa, o hipópio muito grande, maior que 1,5 milímetro, DPAR positivo, exudatos visíveis, abscesso coroidal e úlcera ou infiltrado coniano. Esses aqui são os sinais que, para esse estudo, considera como os principais para a gente pensar em endoftalmite endógena. É tão difícil que a gente fala do diagnóstico diferencial e traz muitas doenças. Então, a endoftalmite endógena faz diagnóstico diferencial com sarcoidose, com esclerite posterior, com sífilis, tuberculose, com as white dot syndromes, ou seja, várias doenças podem fazer diagnóstico diferencial. Então, acho que esse é o principal ponto, a gente saber que a endoftalmite faz diagnóstico diferencial com doenças que são doenças muito comuns. Então, a gente sempre tem que lembrar dela. E lembrando dela, tendo um diagnóstico sugestivo, a gente tem que passar para o diagnóstico. Então, esse estudo ele recomenda punção vítrea ou vitrectomia, hemocultura, ultrassonografia, culturas extraoculares e PCR. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, basicamente, o que a gente tem? Se a gente tem uma clínica sugestiva, ou seja, o paciente que tem sinais e sintomas, em geral, o paciente que tem fator de risco positivo, que é aquele paciente que eu falei, ou imunocomprometido, ou um paciente que tem alguma porta de entrada. Frente a esse quadro, a gente vai fazer avaliação sistêmica, avaliação local e cultura. A avaliação sistêmica aqui, eu quero falar envolvendo os principais sítios. Por exemplo, se eu estou pensando que o paciente pode ter endocardite, então é importante eu fazer um eco transesofágico desse paciente. Ah, eu estou pensando que é uma pneumonia, então uma tomografia de tórax. A avaliação local envolve principalmente os exames de imagem, que é ultrassonografia e OCT. E o exame de cultura, que a gente vai fazer cultura tanto local quanto sistêmica. A gente vai falar também. Então, falando um pouquinho dos exames de imagem, a ultrassonografia é muito importante para a endoftalmite, porque muitas vezes, esses pacientes, a gente não consegue fazer exame de fundo de olho. Então, a ultrassonografia é uma ferramenta muito utilizada. E nela, a gente vai conseguir observar essas opacidades vítreas e, muitas vezes, as complicações, por exemplo, um descolamento de retina, como o exemplo do caso aqui. Eu trouxe esse caso aqui à direita, que é um caso interessante, de um paciente que já tinha feito vitrectomia, por causa de uma endoftalmite fúngica, só que ele ainda, na ultrassonografia, se observava que ele tinha ainda uma coleção fúngica ali aderida na retina, e por isso que ele apresentava quadro recidivante, ele precisou ser abordado novamente para ele conseguir tratar. Aqui outros exemplos já de condensações mais avançadas, em que o paciente já tem esses exudados densos, pouco móveis, e aqui de membranas inflamatórias que podem gerar, inclusive, tração da retina. O OCT, quando possível, né, quando a gente tem uma opacidade que permita fazer o exame, é bem importante, porque ele ajuda a gente a identificar onde essas lesões estão situadas na retina. Inclusive, tem alguns que são bem sugestivos. Eu vou falar um pouquinho para frente. Então, frente a um quadro de endoftalmite, a gente tem que partir também para o diagnóstico etiológico. A punção vítrea é o que a gente tem mais disponível, mais fácil, é o que normalmente a gente tem assim, a curto prazo ali que a gente consegue fazer com mais facilidade. Mas a gente tem que lembrar que a acurácia da punção vítrea é de mais ou menos 44%. Então, ou seja, quando a gente compara ela com vitrectomia diagnóstica, que é de 92%, a gente tem um quadro que é muito mais difícil de encontrar essa cultura positiva. Então, a vitrectomia, se a gente fosse escolher um método que fosse um método muito mais acurado, a vitrectomia seria a opção. Só que a gente sabe que existem complicações na execução relacionadas ao custo e etc. Eu vou falar disso um pouquinho. Mas é só para a gente lembrar que a punção ela tem mais de 50% dos casos não vai vir positiva. E uma provável hipótese disso é que a punção ela faz um aspirado muito mais longe da retina do que a vitrectomia diagnóstica. Então, acaba que aqui a gente consegue estar mais próximo do foco infeccioso inicial. O PCR pode ser utilizado também, conforme eu falei anteriormente, é bem interessante, porque é um exame muito mais rápido, que consegue ter uma detecção rápida com menor número de falso negativo, visto que ele não tem uma contaminação, como acontece na punção, só que o ruim dele é que é um exame menos disponível, um exame mais caro, e ele não consegue fazer a determinação de suscetibilidade antibiótica nesses casos, então ele também tem suas desvantagens. A hemocultura deve ser realizada, já falei que é uma doença sistêmica, e em geral é recomendado que ela seja feita em 3 dias consecutivos, para aumentar a chance de acurácia.
Em geral, cerca de 1/3% dos casos vem positivo. E a cultura do sítio provável. Então, se o paciente tem uma hipótese de infecção do trato urinário, uma urocultura, ou uma cultura do SCAR, ou do líquido cefalorraquidiano, e assim por diante. Eu coloquei aqui que a Academia Americana traz que o exame de beta-D-glucano do vítreo é um exame que está sendo utilizado e estudado, é um exame bem promissor para as infecções fúngicas, que são, em geral, infecções de difícil diagnóstico. Esse exame, ele detecta uma partícula, um constituinte da parede ali, da cândida e de outros fungos. Então, ele é uma ferramenta que está sendo estudada para ajudar no diagnóstico da endoftalmite fúngica. Falando um pouquinho da etiologia, eu vou dividir, então, a endoftalmite bacteriana e a endoftalmite fúngica. A endoftalmite fúngica é a maioria dos casos no mundo. Só que quando a gente traz isso para a população asiática, a endoftalmite bacteriana é a principal causa de endoftalmite endógena, então é um pouco diferente. Falando da endoftalmite bacteriana, a principal causa na América do Norte e na Europa, nos países ocidentais, são bactérias gram-positivas, Strepto e Staphylococcus. Já na população asiática, também é diferente, são principalmente por gram negativo, e aqui a gente chama atenção para a Klebsiella. Já falando da infecção fúngica, a gente tem por Cândida, Aspergilo e outros, sendo a Cândida o principal. Vou trazer as principais diferenças aí mais detalhadas à frente. Então, falando um pouquinho dos fatores de risco da endoftalmite endógena bacteriana, a gente tem os fatores de risco parecidos, mas aqui eu queria chamar a atenção, por exemplo, para o diabetes mellitus, que, como eu falei anteriormente, a Klebsiella é a principal endoftalmite endógena dos pacientes asiáticos, e esses pacientes, em geral, são pacientes diabéticos, então a gente tem que lembrar. Os focos extraoculares estão presentes em 90% da endoftalmite bacteriana, e aí a gente tem vários: abscesso dentário, pneumonia, endocardite, infecção do trato urinário, que algumas literaturas trazem como um dos principais, meningite bacteriana e abscesso hepático. Já falando da etiologia, a etiologia ela ajuda a gente também a lembrar qual é o provável diagnóstico inicial, qual é o foco inicial. Então, dos gram-positivos, a gente tem por estreptococo, normalmente relacionado à endocardite, por estafilococo, relacionado a infecções cutâneas, já os bacilos são mais relacionados a usuários de drogas intravenosas, nocardia a pacientes imunocomprometidos, já os gram-negativos, Neisseria meningitis, paciente que tem meningite, a hemófilos influenza também pode ser causada por meningite, Escherichia coli relacionada à infecção do trato urinário e Klebsiella principalmente relacionada a abscessos hepáticos. E aqui é a principal causa dos países asiáticos, então a gente também tem que saber. Os achados são basicamente os mesmos que eu falei da endoftalmite como um todo, é aquele quadro inespecífico e tudo mais, só que aqui eu queria chamar a atenção para os sintomas sistêmicos. Normalmente esse paciente evolui com febre, leucocitose, e isso ajuda no diagnóstico. A endoftalmite endógena bacteriana ela pode ser dividida de acordo com o sítio de acometimento, em focal, difusa anterior, difusa posterior e panoftalmite, conforme vai avançando e atingindo o globo ocular como um todo. Aqui eu queria trazer as particularidades dos principais agentes etiológicos. É rápido, mas para a gente tentar lembrar o que cada um tem de diferente dos outros. A Klebsiella pulmonar, como eu falei anteriormente, ela é a principal bactéria acometida nos países asiáticos. É uma bactéria gram-negativo, e está muito associada a paciente diabético. Normalmente 40% a 70% dos pacientes são diabéticos, mas em mais ou menos 10% dos casos está associada a foco pulmonar. Ela é importante porque, além do quadro clínico habitual do ocular, o paciente tem normalmente muita manifestação sistêmica, e é uma doença muito grave. Mais ou menos 20% a 40% dos pacientes com endoftalmite endógena por Klebsiella vão evoluir para enucleação e evisceração, e mais ou menos 20% vão evoluir a óbito. A gente está falando de um quadro muito grave, tem progressão rápida. Já a endoftalmite por Staphylococcus aureus, ela tem outras características, normalmente associadas às infecções cutâneas. Aqui eu trouxe um caso aqui embaixo de uma paciente que era um lactente, que teve uma fissura mamária e evoluiu com endoftalmite endógena. A paciente era rígida, então um quadro super diferente. Tem associação na literatura, principalmente do Staphylo aureus meticilina resistente, com alto risco de descolamento de retina até 2 semanas, e caracteriza-se na fundoscopia com hemorragias, manchas de Roux e manchas algodonosas. Não são específicas, mas são bem sugestivas. Já a endoftalmite por estreptococo pode ser por
todos os estreptos, né? Streptopneumoniae, viridans e o Streptococcus beta hemolítico, mas o viridans é o mais comum. Em geral, a principal infecção que a gente tem que lembrar é da endocardite. Aqui é um caso, inclusive até daqui da Unicamp mesmo, um caso de 2004, que estava publicado na literatura. Em geral, as infecções por endoftalmite por estreptococo são o antibiótico convencional, que a gente normalmente usa, cobre bem. Então, em geral, o paciente responde positivamente. Falando agora um pouquinho das particularidades da endoftalmite fúngica, eu queria trazer alguns conceitos. Então, falando da endoftalmite fúngica, em geral, pode ser com uma chorioretinite focal ou multifocal, mas ela tem uma característica de desenvolvimento lento, em geral, vocês vão ver que tem uma exceção. Em geral, são menos de 10% das endoftalmites como um todo, e o paciente normalmente tem o sistema imunológico comprometido. Dentro dos fatores de risco, além daqueles que eu falei anteriormente, aqui é muito importante relatar dois, que são os catéteres intravenosos permanentes e os pacientes usuários de drogas intravenosas. Inclusive, esse estudo aqui é um estudo americano que foi publicado na região da Nova Inglaterra, de New England, em que os pacientes tiveram um surto de endoftalmite endógena fúngica secundário a um surto de uso excessivo de heroína. O país começou a ter, essa região começou a ter, desde 2014, muitas mortes relacionadas a um pico de uso de heroína. E junto com esse pico, a gente teve também um pico de endoftalmite endógena de origem fúngica. Então, pacientes usuários de drogas endovenosas, a endoftalmite fúngica deve ser lembrada. Da mesma forma que a bacteriana, ela também pode ser classificada, e essa classificação, normalmente, ela tem associação com o exame de OCT, se possível for. Então, no estágio 1, a gente tem alterações cororetinianas sem acometimento vítreo. No estágio 2, ela rompe a membrana limitante interna e vai para a cavidade vítrea. No estágio 3, já vai fazer aquela opacidade vítrea e gerar um borramento no fundo de olho. E no estágio 4, evolui com descolamento de retina. Aqui, as particularidades dos principais agentes, eu queria trazer 3. A Candida albicans é a principal causa de endoftalmite endógena fúngica e ela tem algumas particularidades. As principais são a apresentação. A apresentação mais comum é essa aqui. É uma chorioretinite focal, branca, bem circunscrita, em geral menos de 1 milímetro de diâmetro. Mas ela pode comumente evoluir para esse aspecto aqui, que é o chamado de colar de pérolas, que são essas opacidades vítreas que se ligam aí por filamento, que foi o que eu falei também da endoftalmite crônica fúngica. E é bem associado à endoftalmite por cândida. Aqui também a gente pode ter pseudo-hipop como esse paciente. Um outro quadro que também é bem sugestivo são opacidades vítreas do tipo, se chamam de fluff sign, que são essas bolinhas que parecem algodão. Isso também é bem sugestivo da endoftalmite fúngica, causada por Candida albicans. Um outro sinal bem sugestivo é um sinal de OCT, que é o que eles chamam de sinal da nuvem de chuva, porque ele tem uma hiperreflectividade, que nada mais são do que colônias fúngicas. As colônias fúngicas que se depositam aqui, elas causam essa hiperreflectividade característica que gera um sombreamento de toda a camada da retina adjacente. Só para a gente não esquecer desse sinal. Aqui é só para exemplificar aquela evolução clássica com esse sinal. Então, aqui, inicialmente, a gente tinha uma lesão chorioretiniana profunda, que não tinha acometimento vítreo. Essa lesão cresceu e evoluiu para o sinal clássico aqui, o sinal da nuvem de chuva. Evoluiu após o tratamento sistêmico e local com melhora das lesões até regressão completa, atrofia e cicatrização. Já o Aspergillus é o segundo fungo mais comum da endoftalmite endógena. Os fatores de risco são diferentes, mas em geral o paciente que tem aspergilose pulmonar ou doença pulmonar crônica. Além disso, também pacientes transplantados de fígado e medula óssea. Aqui foge um pouco do padrão normal da endoftalmite endógena fúngica. Em geral, os pacientes têm uma evolução mais rápida, evolução mais grave. É uma lesão que comumente ela vem no polo posterior, e elas são lesões maiores, em geral, mais comumente elas são hemorrágicas, e ela tem característica de invadir os vasos. Então, comumente ela evolui também com infarto isquêmico, por isso são lesões muito graves. Aqui, por exemplo, é um paciente que tinha a lesão, entrou com tratamento, respondeu ao tratamento, mas evoluiu com uma cicatriz na mácula, ou seja, uma baixa de acuidade visual bem importante. Por fim, o último fungo que eu queria trazer aqui as particularidades é o Cryptococcus neoformans, que principalmente está associado a quadros de encefalite e meningite fúngica em pacientes HIV positivo, em geral com taxa de CD4 menor que 100. Ele pode evoluir com várias formas,
Papiledema, atrofia do disco, pode evoluir com forma disseminada, mas, em geral, o que eu queria chamar a atenção é que ele pode evoluir com um abscesso subretiniano de crescimento progressivo. E isso aqui faz diagnóstico diferencial com tumor. Então, é importante a gente saber, porque às vezes está com aquela lesão, o paciente tem um raise vítreo, mas não é tão importante. Essa é uma particularidade do diagnóstico. Pronto, a gente chegou nas principais características, a gente vai agora tratar o paciente. O tratamento da endoftalmite endógena é dividida principalmente em 3 pilares: farmacoterapia sistêmica, farmacoterapia intravítrea e o tratamento cirúrgico, que é a vitrectomia. Dividindo aqui os quadros etiológicos. Da endoftalmite endógena bacteriana, o tratamento sistêmico, em geral, ele é individualizado. A gente normalmente entra com antibiótico de ampla cobertura e, normalmente, esse tratamento é feito com a equipe interdisciplinar. A gente vai discutir lá com o pessoal da nefro, se o paciente está tendo ETU, vai discutir com o pessoal e assim por diante, mas, em geral, uma ampla cobertura. É preferível fármacos que tenham penetração ocular. Por mais que a gente sabe que medicação sistêmica tenha pouco efeito ocular, como esse paciente ele tem uma quebra ali da barreira hemato-retiniana, essas medicações elas podem chegar ali a ter um efeito propriamente dito no olho. Então, se tiverem medicações que tenham esse efeito mais facilmente, a gente deve preferir elas. Eu vou falar um pouquinho das particularidades disso mais para frente. E aqui, só lembrando da equipe multidisciplinar. Já o tratamento intravítrea é o tratamento intravítrea da endoftalmite exógena que a gente falou. Então, é vancomicina e ceftazidima. A amicacina é uma alternativa ao tratamento que a gente pode usar ao invés da ceftazidima. A gente estava com problema de encontrar a medicação no serviço, então a gente estava fazendo com a amicacina. Mas, em geral, vancomicina e ceftazidima é o tratamento padrão. É só importante lembrar que, se tiver dúvida, estou na dúvida se é uma endoftalmite bacteriana ou fúngica, é melhor associar um antifúngico. A endoftalmite fúngica já envolve o tratamento sistêmico um pouco diferente. A gente tem a anfotericina, que faz parte daí dos não azóis, e a classe dos azóis. O que é interessante a gente lembrar disso? Em geral, infecção por cândida sistêmica, candidemia, infecção grave, ela não costuma responder tão bem aos fármacos azóis, fluconazol, voriconazol, em geral, responde melhor a anfotericina. E, em alguns casos, você tem até que associar com essa flucitocina para poder ter um menor efeito. Mas pode ser utilizado o voriconazol também e o fluconazol com uma relativa resposta. A Academia Americana traz também que pode ser usada a caspofungina, que faz parte de um outro grupo de medicação, só que ela não penetra adequadamente no olho, então, em geral, não é uma medicação classicamente indicada para esses casos. O tratamento intravítreo já envolve anfotericina ou voriconazol. Só lembrar que o voriconazol é considerada a melhor medicação para aspergilos. Então, se a gente souber e tiver uma hipótese forte que é aspergilos, é melhor usar o voriconazol. Só lembrar que o tratamento sistêmico, em geral, se o paciente não tiver envolvimento intravítreo, ele é o suficiente. Não precisa entrar com tratamento intravítreo para todos os casos. Mas se o paciente tiver um envolvimento vítreo significativo, a gente tem que abrir mão da terapia intravítrea. Lembrar também que o tratamento sistêmico, em geral, essas medicações são altamente difíceis de fazer uso contínuo, então são hepatotóxicas, nefrotóxicas, então a gente precisa da ajuda do clínico nesses casos. Falando agora do papel da vitrectomia, em geral, ela tem 3 ações super importantes e fundamentais aqui. Ela tem papel no diagnóstico, papel no tratamento e no manejo das complicações. Então, é super importante. Não existe um consenso de quando a gente vai fazer a indicação da vitrectomia, mas, em geral, a gente usa para aqueles pacientes que não estão respondendo à terapia. Em geral, com 2 a 3 dias que o paciente está tendo aumento da dor, piora da inflamação ou piora da acuidade visual, a gente abre mão da vitrectomia. A vitrectomia tem como vantagem reduzir a carga bacteriana, remover essas membranas inflamatórias e, mais frequentemente, um resultado positivo da cultura, e tem como desvantagem a dificuldade técnica relacionada à opacidade de meio, dilatação, em geral, o custo e o risco cirúrgico, porque são pacientes que, às vezes, não conseguem tolerar a cirurgia, o procedimento, a anestesia e assim por diante. Aqui eu trouxe um estudo só para mostrar como a vitrectomia é importante. Esse estudo foi uma revisão sistemática de 342 casos de endoftalmite endógena de origem bacteriana. E ele mostrou que os pacientes que fizeram vitrectomia, em geral, eles tiveram uma visão melhor do que 20/200, 2 vezes mais que os pacientes que não fizeram. E 3 vezes mais esses pacientes que
evoluíram para vitrectomia precoce, eles foram menos propensos para evoluir para evisceração e enucleação, ou seja, fazer vitrectomia precoce tem associação com um melhor prognóstico nesses casos. Então, aqui, aquele mesmo estudo que eu falei anteriormente, ele também cita isso. Ele fala que, frente a um diagnóstico provável, fizemos a etapa diagnóstica, o tratamento, se houver um risco de ameaça visual ou o paciente tiver uma endoftalmia de etiologia fúngica, é muito importante a gente ir para a vitrectomia posterior, além de antibióticos intravítreos e antibióticos sistêmicos. E a corticoterapia? Fica a dúvida, a gente usa ou não usa? Vários estudos tentaram pontuar isso, se vale a pena usar corticóide ou se não vale a pena. Então, assim, basicamente o corticóide tem vantagens e desvantagens. As vantagens, modula a cascata inflamatória, melhora os agregados celulares, relativamente melhora a síntese de prostaglandina e assim por diante. Mas quais são as principais desvantagens? Ele altera a farmacocinética dos antibióticos, pode ter uma certa toxicidade para o hospedeiro, de certa forma, atrapalha um pouco a ação inflamatória que está tentando combater o patógeno, e principalmente aqui é a vulnerabilidade às infecções fúngicas. A maior parte dos estudos falava que entrar com corticoide, você tem uma piora da infecção fúngica, mas os estudos mais recentes não mostram essa relação. Então, na verdade, assim, tem muita dúvida em relação a isso, e pelo que eu procurei, eu não achei nenhum consenso sobre usar ou não o corticoide. Não está nem indicado, nem contraindicado. Alguns autores falam, inclusive, que o problema do corticoide é que, como a gente normalmente usa dexametasona, ela tem uma meia-vida de mais ou menos 2 dias, e que isso é pouco, que precisava de uma medicação que agisse por mais tempo. Então, alguns fomentam até o uso de triancinolona, por exemplo, para esses casos. Mas, assim, nada de consenso. Então, hoje, não existe, é bem controverso, então não existe consenso sobre usar ou não corticoterapia. A gente deve lembrar que ela tem vantagens e desvantagens e deve pensar muito bem sobre o seu uso. As complicações endoftalmite envolvem catarata, descolamento de retina, hemorragia supracoroideia e vítrea, cicatriz macular, hipotonia e até complicações mais graves, como fetizes bulbis, sepse e óbito. O prognóstico, em geral, é reservado e ele está diretamente relacionada à agressividade do organismo que causou. Em geral, fungos leveduriformes apresentam um resultado visual melhor do que a endoftalmite bacteriana e melhor do que os filamentosos. Os filamentosos são os piores. Em geral, são que mais frequentemente evoluem com acuidade visual muito ruim. E só lembrando que esse quadro é um quadro muito grave. A gente tem na literatura que mais ou menos 1/4 dos pacientes vão evoluir para evisceração e enucleação. A gente está falando aqui um quadro realmente devastador dentro da oftalmologia. Então, aqui eu queria deixar só alguns pontos de resumo. As endoftalmites endógenas e crônicas são entidades raras e que possuem um diagnóstico desafiador. E talvez o mais importante é a gente desconfiar delas. O tratamento ele é urgente e o prognóstico ele é desfavorável. Então, é muito importante suspeitar e tratar o quanto precoce for para tentar resultados visuais melhores. Deixei essa frase aqui que eu gosto bastante, que é um ditado popular. Quem não sabe o que procura, quando encontra, não reconhece. Então, a gente tem que, o mais importante, talvez, dessa aula é suspeitar do diagnóstico de endoftalmite crônica e endógena para tentar, se tiver frente a um caso, fazer o diagnóstico e tratar. Aqui eu deixei, porque como é muita informação, um quadro aí mais para os residentes, para tirar foto, printar e tal, mas só para ter as principais informações e a diferenciação de cada caso. Endoftalmite crônica, a gente vai lembrar do propione acne, daquelas placas esbranquiçadas, um quadro indolente, a endoftalmite bacteriana e a fúngica, as principais diferenças. Muito obrigada.